50 anos de exílio terminavam em uma cabana gelada. O corpo de Seo Eun-hyun, devastado por uma doença comum. Ele era um habitante de um mundo civilizado, uma piada cruel em uma terra que o havia quebrado. Uma jovem trouxe pães, um último gesto de bondade. "Melhore, por favor", ela disse, antes de o deixá-lo para mover. Sua mente derivou uma viagem de empresa, um deslizamento de terra e então o despertar em um mundo de pesadelo e maravilha. Um reino arrancado de contos de Xiangxia, com raposas de 3 caudas, serpentes bicéfalas e homens que dançavam nos céus. A esperança era uma febre breve. Seres divinos desceram, colhendo os talentosos entre seus colegas, ascendendo em dragões que cavalgavam relâmpagos. Apenas ele e o diretor Kim, os ordinários, foram abandonados. Kim forjou seu próprio destino com artes marciais e partiu para o Jianghu, deixando o céu para trás. Novamente, ele tentou viver, aprendeu, construiu, prosperou brevemente com a invenção do sabão, uma vida modesta, construída com o suor e roubada pela ganância. Agora, não restava nada. A vida se esvaía. "Por que não eu?" O pensamento ecoou no silêncio. "Por que tudo me foi tirado? Se ao menos eu tivesse poder." E então, ele morreu. A escuridão foi rasgada por uma luz ofuscante. Ele estava jovem, suas roupas eram as de seu antigo mundo. Ao redor, seus colegas se levantavam, confusos. Era o primeiro dia, o início de tudo. 50 anos de sofrimento não foram um sonho, foram uma experiência. A percepção o atingiu com a força de um trovão. Ele não veio a este mundo sem poderes. Ele havia suportado meio século de inferno, não por azar, mas como um prelúdio. Ele havia ganhado o poder da regressão. A fúria de Jean Myung-hun explodiu, sua mão agarrando o colarinho de Cell. Um tapa estalado ecoou pela clareira, o veneno da acusação em sua voz. "Seu desgraçado, quase nos matou a todos!" A mente de Cell estava em outro lugar. A memória era uma faca afiada. O culpado não era ele. O trabalho extra, o cansaço, tudo vinha de Jean. Em sua vida passada, o choque o fez se curvar e pedir desculpas. Esse erro deu início a 50 anos de subserviência. Mas aquela vida de humilhação forjou uma única terrível verdade em sua alma. "Eu me curvo diante daqueles que não posso derrotar, mas eu não preciso me curvar para alguém que posso esmagar." Ele se levantou. A mudança em sua postura foi sutil, mas absoluta. Quando o punho de Jean fluiu em sua direção, Cell se moveu com uma economia brutal, um desvio, um contra-ataque, o estalo de ossos contra ossos. Não foi uma briga, foi um desmantelamento. Cada golpe era uma lição aprendida com sangue e dor, desferida com a precisão de um sobrevivente. O agressor se tornou um rapo humano, balbuciando desculpas enquanto o sangue escorria de seus lábios. "Sinto muito." Cell o soltou. Seu olhar caiu sobre seus próprios punhos, manchados de vermelho. Ele não possuía o talento dos deuses, nem a genialidade dos mestres marciais, mas ele tinha algo forjado no inferno de uma vida perdida: a habilidade de torcer o destino. O silêncio chocado foi quebrado pela acusação. Diante da reprovação, a fúria de Seu se dissipou, substituída por uma máscara de arrependimento. Sua desculpa para Dion foi uma performance, um ato calculado para apaziguar o diretor Kim, o único homem cuja aliança importava. Ele sabia que o respeito de um futuro mestre marcial valia mais do que o orgulho ferido. Quando a lógica do velho mundo sugeriu procurar uma aldeia, Seu a esmagou com a verdade sombria daquele lugar. O senso comum é inútil aqui. Esta é a terra dos imortais, regida pela lei da selva. Sua autoridade era inquestionável. Ele os guiou, não por acaso, mas pela memória, até uma caverna segura. Ao redor do calor ilusório da fogueira, ele distribuiu raízes, aceitando elogios ingênuos com um sorriso humilde. "Aproveitem", ele pensou. "Esta paz é passageira." Então,
A noite trouxe seu terror. Uma presença monolítica emergiu das sombras. Uma raposa de 3 caudas, com olhos que ardiam com uma inteligência predatória. Enquanto o pânico paralisava seus colegas, Seu se curvou em uma reverência ritualística. Um de vocês sabe como me tratar, mas ainda devem pagar um preço. Ofereçam-me um braço. A memória do massacre da primeira vez era uma ferida aberta. Desta vez, a oferta era diferente. Um sacrifício, com uma resolução de aço. Seu deu o passo à frente. Eu oferecerei o meu! Um grito de agonia rasgou a noite. Carne rasgada, ossos estalando. Cambaleando para trás, ele enfiou uma erva amarga na boca. A dor, um preço calculado. A raposa, insatisfeita com o sabor, partiu, deixando-os com uma segurança temporária. De volta à caverna, a dor o consumia. Ele olhou para seus colegas aterrorizados, plantando a semente de uma profecia sombria. Na próxima vez, teremos que desistir de outra coisa. Ele se deixou desmaiar, e na escuridão, ouviu o veneno sussurrado de Dion Menyon-hun, propondo o seu próximo sacrifício. Atrás de suas pálpebras fechadas, um sorriso se formou nos lábios de Seu. O medo era a melhor ferramenta. Seu plano se desenrolava perfeitamente. Na penumbra da caverna, a voz de Jeon Myung-hun era um veneno sussurrado, semeando a discórdia. Cell ouvia, uma fúria glacial se formando em seu peito. A prudência, no entanto, prevaleceu. Uma ameaça velada, fria como aço, silenciou a conspiração. O dia seguinte trouxe um novo encontro, uma serpente bicéfala. Diferente da raposa, ela pediu apenas sangue. Quando provou de um colega, recuou em repulsa. Sangue de um trabalhador de escritório, explicou Cell, cheio de impurezas. Sua sabedoria crescia aos olhos dos outros. Sob o pretexto de ensinar sobrevivência, Cell atraiu Jeon para a floresta. A lição foi de crueldade, uma vingança mesquinha por humilhações passadas. O verdadeiro objetivo era um tesouro, uma raiz de bambu amarela, um elixir destinado a fortalecer sua aliança com o diretor Kim. Enquanto o sol se punha, o céu se partiu. Uma explosão de luz, uma onda de choque. 3 figuras desceram, envoltas em auras de poder puro. Eram os cultivadores. Com um desprezo casual, um deles, Realguak, identificou os talentosos. Então, para testar seu poder, ele lançou um trovão dourado. O grito de Jeon foi interrompido quando seu corpo foi instantaneamente vaporizado. O terror absoluto paralisou os sobreviventes. Outra cultivadora dedilou seu alaúde e uma onda de energia sônica os atacou, atacando suas mentes. A seleção brutal havia começado. A nota do alaúde testou suas almas. Os cultivadores encontraram o que procuravam: talentos raros, tesouros humanos a serem reclamados. A seleção se tornou um leilão de destinos, decidido por seres cuja força era lei. O diretor Kim, desesperado, ousou implorar por ajuda. A resposta de Hewak foi um epitáfio para sua esperança. Mortais se preocupam demais. Ainda assim, um capricho casual de misericórdia foi concedido. Notando o braço decepado de Seo, um dos imortais o regenerou com uma luz azul, um ato de poder tão displicente quanto a aniquilação de Jeon. Com seus prêmios a tiracolo, os cultivadores ascenderam, indiferentes aos gritos que deixavam para trás. Gritos desesperados ecoaram em um céu vazio. Eles se foram, mas pelo menos meu braço está curado. O dia seguinte trouxe uma tempestade torrencial. Na caverna, outra colega definhava, vítima do teste brutal dos cultivadores. O pânico se instalou, mas Seo permaneceu calmo, seu olhar fixo na cortina de chuva. Esperem, alguém pode aparecer. Sua previsão se materializou. Uma figura emergiu da tempestade, sua presença régia, mas desprovida da arrogância dos outros. Cabelos azul claros, pequenos chifres de dervo. Ele era diferente. Eu sou o rei dragão do mar, Seo Reo. Seus olhos se fixaram na mulher doente.
a fonte do poder que o atraíra. Uma mulher comum, exercendo um poder tão avassalador sem sequer saber? Que estranho! A chegada dele marcou uma nova e imprevisível maré nos seus destinos. Sequestrados, uma colega soluçou, devastada. A resposta de C.O. foi um epitáfio frio. Nosso tempo acabou. Uma pressão avassaladora desceu sobre a floresta. Da escuridão, emergiu um velho decrépito montado em uma criatura leonina. Sua aura era de uma antiguidade perigosa, seu riso maníaco. Meros mortais? Eu realmente sou um gênio. Seu foco era a garota, a fonte de poder que ele sentira. Com velocidade impossível, ele golpeou o diretor Kim, jogando-o para o lado como um boneco de pano. Sem hesitar, C.O. se jogou na frente do diretor caído, recebendo o segundo golpe. A dor rasgou suas costas em garras sangrentas. Ignorando-os, o velho fez sua oferta à garota. Sua recusa o enfureceu. Você ainda se apega aos seus laços mundanos? Com um estalar de dedos, ele ergueu os homens no ar, asfixiando-os. Nesse caso, eu mesmo cortarei esses laços para você. A garota, desesperada, cedeu. Eu farei qualquer coisa, poupe-os. Satisfeito, o velho sorriu. Sua solução foi um banimento aleatório. Eu os devolverei a uma nação mortal. Nem eu sei onde eles vão parar. Um vórtice dourado se abriu, sua atração irresistível. Enquanto era sugado para a escuridão, a mente de C.O. trabalhava. Com um último esforço, ele agarrou as raízes de bambu amarelas. O último som que ouviu foi o grito distante da garota. Yan-Yun, não! O mundo voltou a existir não com um clarão, mas com o baque surdo de corpos batendo em um piso de pedra. C.O. e o diretor Kim aterrissaram em um beco poeirento, os sons de pregoeiros e multidões fluindo do lado de fora. Onde é isto? Ele se levantou, seu corpo doendo, e olhou para a rua movimentada. Mercadores vendendo sedas, estudiosos discutindo escrituras, arquitetura. Tudo era estranhamente familiar. Na minha vida interior, eu não caí em um lugar como este. Então aquele mortal realmente nos jogou em um lugar aleatório. Vejo, mas este caminho, por alguma razão, eu sinto que o conheço. Ele olhou para cima, para o sol brilhante, e então para um grande pagode vermelho que dominava o horizonte. A compreensão atingiu com a força de uma revelação. Este não era um lugar aleatório. Esta era a cidade em que ele viveu por 50 anos. Esta era a capital de Yangwoo, a cidade de Seoking. Na desolação de um beco imundo, a realidade esmagadora se abateu sobre os dois sobreviventes. O diretor Kim, com o rosto marcado pela exaustão, expressou um desejo que era um lamento. Eu gostaria que tudo isso fosse apenas um sonho. Seu An-hyun, encostado na parede de pedra fria, concordou, mas seu silêncio era mais pesado. A pergunta de Kim, se deveriam ser gratos por não terem sido sequestrados, pairava no ar, sem resposta. Para Seu, esta era a sua segunda vez neste inferno. Na sua vida passada, ele não era nada mais que um catador indefeso, uma existência miserável que ele se recusava a repetir. Com uma resolução silenciosa, eles deixaram a segurança sombria do beco para trás. As ruas da cidade eram uma cacofonia de vida, um mar de rostos estranhos e uma língua que parecia um murmúrio indecifrável para o diretor Kim. O pânico começou a se instalar nos olhos dele. O que eles estão dizendo? Parece chinês. Eles estão falando de nós? A resposta de Seu foi calma, uma ilha de certeza no caos. Eles estão dizendo que estamos usando roupas estranhas. O choque no rosto de Kim foi absoluto. Você os entende? Um sorriso confiante, a primeira expressão genuína de poder que Seu permitiu, surgiu em seus lábios. Não se preocupe, senhor. Eu sei um pouco de chinês. Era uma mentira conveniente. A verdade, gravada em sua alma, era muito mais dolorosa. Este não era chinês. Era a língua local, uma que ele aprendeu através de 2 meses de humilhação e zombaria nas mãos de mendigos em sua vida anterior. Uma lição brutal que agora se revelava sua maior vantagem. O primeiro obstáculo era a moeda. C.O. os guiou não por acaso, mas com um propósito, até uma loja de medicina. Ele apresentou a raiz de bambu amarela, o tesouro que havia resgatado da floresta. Os olhos do velho boticário se arregalaram em êxtase. Meu Deus, senhor! Um ginseng amarelo de quase 800 anos! Isto vale pelo menos 15 lingotes de prata! 15 lingotes de prata.
Seu engoliu em seco. A quantia era principesca, uma fortuna que ele nunca sequer sonhou em tocar em sua vida anterior. Com uma firmeza que desmentia seu choque interior, ele ordenou que o dinheiro fosse trazido. O capital recém-adquirido comprou-lhes um novo começo, uma casa serena, completa com um jardim. A incredulidade do diretor Kim era palpável. A partir daquele dia, eles não eram mais colegas de trabalho perdidos, mas parceiros nesta nova vida. A formalidade se desfez quando Kim, com um sorriso de gratidão genuína, falou o seu nome. Pela primeira vez. Obrigado, Eun-hyun. Naquela noite, sob a luz de uma lamparina a óleo, eles contemplaram seu futuro. As ervas restantes eram um recurso finito. Kim, recorrendo à sua experiência passada, sugeriu abrir um negócio. Mas para Seo, essa era uma ambição mundana, um eco da vida que ele estava desesperado a transcender. Isso não vai funcionar. Essa é a minha segunda chance. Eu deveria mirar alto. Seu olhar caiu sobre Kim, não vendo um ex-chefe, mas um instrumento de poder incalculável. O diretor Yang-hun Kim é um gênio das artes marciais. Ele se tornou um mestre lendo alguns manuais de terceira categoria e, eventualmente, se tornará o lutador mais forte de todo o mundo marcial de Ien. O coração de Seo bateu mais forte, uma batida de tambor de guerra para uma nova era. O que acontecerá se ele aprender artes marciais de alto nível desde o início? Nós poderíamos acelerar o nascimento do maior espadachim em 30 anos, e eu estarei bem ao lado dele, colhendo todas as vantagens que puder obter. A discussão sobre sobrevivência deu a Cell a abertura perfeita. Ele plantou a semente da autodefesa, sabendo que para um fã de wuxia como Kim seria uma isca irresistível. A empolgação dele era palpável, seus olhos se contraindo de entusiasmo, mesmo enquanto expressava sua dúvida. Artes marciais? Mas não são segredos bem guardados? Como poderíamos aprendê-las? Era o momento que Cell esperava. Com a autoridade de um estudioso, ele desdobrou o tapete político do mundo marcial de Seogyang. Ele falou das 7 grandes seitas, o equilíbrio de poder conhecido como as 4 estrelas e os 3 demônios. Ele detalhou as facções justas, a seita matadora de demônios e sua maestria com espadas, o templo de alto vínculo e suas origens budistas, o clã do pássaro supereminente, mestres da informação e o portão dos 7 mistérios, guardiões de um vasto conhecimento marcial. Das seitas do mal, pouco se sabia, exceto sua maestria em furtividade e negócios ilícitos. Quando a pergunta foi feita, qual seita ele escolheria, a resposta de Kim foi uma declaração romântica, vinda diretamente das novelas que ele tanto amava. A seita matadora de demônios. É claro, heróis verdadeiros usam a espada. Um homem deve dominar a arte da lâmina. A escolha era inevitável. Ele foi um mestre das lâminas em minha vida passada. Não é surpresa que ele tenha escolhido isso de novo. Quando questionado sobre a fonte do seu conhecimento, Cell deu uma desculpa casual, um aceno para conversas ouvidas no escritório local, escondendo o peso de décadas de experiência. 3 meses depois, eles estavam diante dos portões imponentes da seita matadora de demônios. A recepção foi fria. Um guarda, com um olhar desdenhoso para a idade de Kim, os considerou uma causa perdida. Sinto muito, mas será difícil aprender artes marciais nessa idade. Mas Seo sabia que neste mundo, a prata falava mais alto que a idade. Com um sorriso encantador e o brilho de uma moeda, ele comprou-lhes uma audiência. Diante do chefe, a verdadeira negociação começou. Seo não ofereceu uma moeda, mas um tesouro. Uma caixa cheia de lingotes de prata. Uma doação que falava de sua seriedade. O líder, impressionado, mas ganancioso, pigarreou. Suponho que podemos aceitá-lo como um discípulo externo, mas uma doação não concede outros privilégios, e apenas um de vocês será aceito. A fúria justa explodiu no rosto de Kim. O preço, o custo de outro ginseng amarelo, era um insulto. Que tipo de ladrões descarados!
Ele começou a gritar, mas uma mão firme em seu ombro o silenciou. Era a mão de Seó, seu rosto uma máscara de calma aceitação. Agradeço sua generosidade. Meu irmão mais velho aqui se juntará como um discípulo externo. A porta se fechou, deixando-os num silêncio tenso. Kim estava dividido entre a culpa e a raiva. Yoon-hyun, você não deveria aprender também? De que adianta se sou eu o único aqui? A resposta de Seó foi uma performance magistral de autossacrifício, uma mentira cuidadosamente elaborada para forjar uma lealdade inquebrantável. Está tudo bem. Eu nunca fui atlético de qualquer maneira. Vou administrar um negócio com a prata restante e ganhar o que necessito para apoiá-lo. Então, por favor, apenas se concentre em aprender as artes marciais. Lágrimas brotaram nos olhos de Kim. Tocado pela dedicação de seu jovem amigo, ele fez uma promessa, sua voz embargada pela emoção e pela dúvida. Se você diz, eu vou tentar o meu melhor, mas eu não sei se este corpo velho pode sequer aguentar aprender as posturas. Acredite em si mesmo, Sr. Kim. Você consegue. Em um grande salão, o ar estava carregado de uma fúria vulcânica. O grande mestre da seita matadora de demônios agarrou o braço de sua cadeira, a madeira estalando sob a pressão. Seus olhos ardiam, enquanto ele olhava para a arena de treinamento abaixo. Espalhados pelo chão de terra, jaziam seus discípulos mais promissores. Derrotados, humilhados, o futuro da seita quebrado. Impossível. Sua voz era um rosnado baixo, a incredulidade lutando contra a evidência diante dos seus olhos. Que um ninguém derrotou todos os meus preciosos discípulos. O futuro da nossa seita, a seita matadora de demônios, foi completamente abalada. A maestria de uma técnica marcial não reside na mera execução, mas em sua personificação. É a compreensão de sua intenção, a internalização de sua alma. É assim que um artista de terceira categoria transcende para a segunda, um processo que para a maioria exige tempo, esforço e iluminação, mas alguns talentos notáveis zombam desse ritmo. Eles progridem com uma velocidade insultuosa, como se as leis do crescimento não se aplicassem a eles. A seita matadora de demônios, um dos clãs mais poderosos e respeitados de Segoyang, era um bastião de excelência marcial, até que um forasteiro apareceu e derrotou todos os seus discípulos mais fortes. Em apenas 7 meses, Yong-hun Kim, um homem de meia idade sem passado marcial, dominou a técnica da lâmina cortadora de dragões e se tornou um artista marcial de primeira categoria. A notícia atingiu o grande mestre como um raio. Primeira categoria? Depois de apenas meio ano de treinamento? Mesmo os mais talentosos lutam por uma vida inteira para atingir tal nível. Ele nem sequer é um de nossos verdadeiros discípulos. É como se a própria legitimidade da nossa seita tivesse sido desonrada por aquele bastardo. Prendam-no, agora mesmo! O caos resultante foi imediato. O fato de um discípulo externo ter ascendido a um nível de um ancião em meros meses era uma anomalia tão absurda que só poderia haver uma explicação: espionagem. Kim foi detido sob a suspeita de ser um infiltrado de uma seita rival, e Seó, seu patrono e único associado, foi confinado com ele. Na quietude de seus aposentos, Seó observava o objeto de toda aquela comoção. Kim, longe de estar preocupado, praticava suas formas de espada com uma serenidade desconcertante. Você não está preocupado, Sr. Kim? Por quê? Nas novelas de Wuxia, quando você é acusado de ser um espião, eles não costumam destruir seus meridianos para que você nunca mais possa usar artes marciais. A lâmina de Kim parou, a ponta a centímetros da parede. Um sorriso confiante se formou em seu rosto. Isso é verdade, mas por alguma razão, sinto que a próxima parede já está à vista. E se eu conseguir atravessá-la, posso atingir o próximo nível. Seo estremeceu. Ele é um monstro. Ele mal alcançou a primeira categoria e já está perseguindo o próximo estágio. Após a primeira categoria, vinha o nível de Master, um nível de poder comparável ao de um líder de seita, uma posição de elite entre os 1000 melhores guerreiros de toda a nação, o pináculo do que poderia ser alcançado através do treinamento marcial. Minhas expectativas estavam erradas.
A este ritmo, o retorno do maior espadachim poderia acontecer não em 30 anos, mas em mais de 40 anos antes. 7 dias depois, a previsão se concretizou. Sentado em meditação, o corpo de Kim explodiu em uma aura azul brilhante. 3 flores de lótus etéreas, tecidas de puro Di, floresceram acima de sua cabeça. Eram as 3 flores sobre a coroa, a marca inconfundível de um mestre. Eu atravessei a parede. Duvido que até mesmo o líder da seita matadora de demônios seja uma ameaça agora. A admiração no rosto de Sio era genuína. Uma mistura de espanto e triunfo. Ele havia apostado em um gênio, e o retorno foi maior do que ele jamais poderia imaginar. A porta se abriu com um estrondo. O líder da seita entrou flanqueado por guardas, seu rosto uma máscara de fúria e inveja. Ele desenrolou um pergaminho, sua voz ecoando com a finalidade de uma sentença de morte. Nosso líder de seita ordena que Yongun, o espião que ousou roubar as artes marciais da seita matadora de demônios, terá seu centro de Di destruído e os meridianos de todos os 4 membros cortados. Os protestos de Sio foram recebidos com um golpe brutal que o silenciou. Silêncio! Recebemos relatos de que vocês 2 falam em algum tipo de código quando estão sozinhos. Amarrem-nos! A sentença de morte mal havia sido proferida quando o mundo se tornou um borrão de aço e sangue. A lâmina de Kim se moveu com uma velocidade sobrenatural, um arco prateado que encontrou a carne antes que o primeiro grito pudesse se formar. Um dos guardas caiu, o pulso cortado, o rosto uma máscara de choque. Que pena, foi minha primeira seita, o berço do meu caminho marcial. A fúria irrompeu nos outros. Eles atacaram, mas era como se estivessem se jogando contra um moinho de vento de lâminas. Kim se moveu entre eles não como um lutador, mas como uma força da natureza. Cada golpe era um corte, cada parry uma mutilação. A sala se encheu de gritos de agonia. A percepção atingiu os sobreviventes com uma força esmagadora. Merda, ele é um mestre! Corram, devemos informar nosso líder! Em segundos, a sala estava em silêncio, exceto pelo gotejar de sangue. Kim ficou em meio à carnificina, sua lâmina limpa. A decisão estava tomada. En-Hyon, pretendo buscar treinamento em outras seitas. O que você fará? Limpando o sangue do lábio, um resquício do golpe que recebera, Sio tomou sua própria decisão. Eu irei com você, Sr. Kim. Por que não começamos visitando a Fortaleza dos Dragões Combatentes, uma seita do mal bem conhecida? Nas alturas vertiginosas das montanhas, Kim esperava, o vento agitando suas vestes. Abaixo, Sio lutava para subir. Cada passo, uma batalha. A lâmina de Kim, ainda manchada de vermelho, era um lembrete gritante da transformação que haviam sofrido. Alguns meses atrás, ele condenou minha violência. Agora, ele a abraçou. Este mundo nos mudou demais. Se ao menos eu pudesse voltar para a Terra, para longe deste mundo marcial. Mas não tenho escolha. Devo sobreviver aqui, não importa o que. A traição da seita matadora de demônios foi a faísca que incendiou o mundo. Kim tomou a Fortaleza dos Dragões Combatentes não como um visitante, mas como um conquistador. Nos 2 anos seguintes, eles vagaram pelas regiões de Yenyon, um rastro de seitas derrotadas marcando seu caminho. No 3º ano, eles haviam derrubado todas as 7 estrelas, tomando suas placas como troféus. Yegyeon-sun Kim obteve o título de maior artista marcial e, com sua reputação, uniu as seitas marciais e fundou a Aliança das Seitas Marciais. 7 anos depois, o tempo e a batalha forjaram um novo laço. Eles se tornaram irmãos. Como prova, Kim presenteou Seul com um manual, uma técnica criada especialmente para ele. Eu a chamo de técnica da espada cortadora de montanhas. Se você a dominar, se tornará facilmente um artista marcial de nível mestre. Era uma técnica de primeira linha, um tesouro inestimável. O problema era o aluno. Yeon-Hyan, odeio dizer isso, mas você realmente não tem talento algum. A verdade era um golpe esmagador.
Mesmo com o maior artista marcial como seu tutor pessoal, ensinando uma técnica feita sob medida, Seu mal alcançou o nível de terceira categoria após um ano de treinamento. Seu talento simplesmente era desastroso. Ele aceitou seu destino. Suas forças não estavam na lâmina, mas sim na cura. Ele mergulhou nas técnicas médicas. O tempo passou. No 10º ano, ele testemunhou um milagre. Na quietude de uma câmara, Kim meditava. Uma aura azul envolvia o corpo envelhecido. Esferas de energia pura giravam ao seu redor. Seu observava, paralisado. Era o estado lendário, os 5 Ki retornando à origem. Um clarão de luz emanou dos olhos de Kim. Sua pele começou a rachar, como porcelana velha, revelando um brilho dourado por baixo. Seu corpo ergueu-se no ar, envolto em uma esfera de energia crepitante, enquanto o casulo mortal se desfazia. Quando a luz diminuiu, um novo ser estava em seu lugar. A pele enrugada, o cabelo grisalho, tudo se fora. No lugar do velho estava um homem, no auge de sua força, com longos cabelos negros e um corpo que emanava poder. Yong-hin, o ser sorriu, sua voz ressoando com um poder recém-nascido. Yong-hyun, por que está tão surpreso? Isso é reconstrução corporal. A câmara ainda crepitava com o poder residual da transformação. Co olhava maravilhado para o homem que agora parecia mais jovem que ele, a energia zumbindo visivelmente ao redor do seu corpo recém-forjado. Irmão, você parece mais jovem do que eu agora. Uma risada poderosa e retumbante encheu a sala. Yong-hun Kim se sentia como um deus. Sinto-me tão cheio de energia que nada me parece impossível agora. Co sorriu, a calma em sua expressão um contraponto à euforia de seu irmão. O mundo ficará chocado ao saber que você alcançou a reconstrução corporal. Ele sabia que a notícia abalaria os alicerces do mundo marcial. Kim, no entanto, já estava pensando no futuro, seu olhar varrendo os pátios de treinamento visíveis da janela. Ele falou da necessidade de entregar a liderança da aliança, mas sua voz estava tingida de frustração. Para ser o líder da aliança, você precisa de habilidades em artes marciais, mas nenhum deles tem uma compreensão adequada. É realmente pedir muito para que surja um único talento? Co se aproximou, sua voz suave e lisonjeira, uma ferramenta que ele havia afiado ao longo dos anos. Haha, isso é porque seus padrões são muito altos, irmão. Não há ninguém no mundo com o tipo de talento que você tem. 15 anos depois, a tinta deslizava sobre o papel, o pincel movendo-se com a familiaridade de décadas. Seo Er-hun, agora um homem de mais de 60 anos, com cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo tempo, praticava sua caligrafia. 35 anos haviam se passado desde que sua vida recomeçou neste mundo. Seus pensamentos vagaram para seu irmão desaparecido. Apenas um ano após sua transformação divina, Kim abdicou de seu posto como líder da aliança e se aposentou, buscando vagar pelo mundo. Outro, no entanto, foi forçado a permanecer por muito tempo, um consultor necessário para acalmar o caos deixado pela partida abrupta de uma lenda. Kim nem mesmo compareceu à sua cerimônia de aposentadoria. Agora, na solidão de sua nova e vasta propriedade, um sentimento de solidão o consumia. De repente, um farfalhar nos arbustos. Alerta! Ele gritou. Quem está aí? Mostre-se! Uma figura cambaleou para fora da folhagem, apoiando-se pesadamente em uma espada. As roupas estavam resfarrapadas, o rosto sujo, o cabelo emaranhado. Era a imagem de um mendigo, mas do baixo da sujeira, o rosto era inconfundível. Irmão? Ele correu, o pânico subindo em sua voz. O que aconteceu com você? Onde você esteve? Antes que pudesse obter uma resposta, Kim desabou na grama, exausto. Deitado de costas, olhando para o céu, Kim falou, sua voz um sussurro, cansado. Eu realmente pensei que fui abençoado com o talento para as artes marciais. Bem, você é. Se você não é talentoso, ninguém é. Sim, eu sou um gênio das artes marciais. Em Yan, não. Entre as pessoas comuns, duvido que alguém possa me superar. A ênfase na palavra comum pairou no ar. Seo riu, sem entender. Comum? Quem não sabe que você é o maior artista marcial? A interrupção de Kim foi um raio em um dia claro. Eu lutei com aqueles chamados os cultivadores. Certamente você se lembra deles.
Monstros que voavam pelos céus, que roubaram seus colegas, ele havia se esquecido deles. Eles se escondem nas sombras do Palácio Imperial de Yeong, controlando o país como bem entendem. Quando a Aliança das Seitas Marciais foi fundada, nossa influência cresceu e os cultivadores começaram a interferir. Desafiá-los significava ir contra a própria nação. Então Yeonghun não teve escolha a não ser obedecer, e então ele se aposentou para caçá-los, para lutar contra eles como um indivíduo. Kim continuou sua história, a frustração evidente em sua voz. Eles eram difíceis de encontrar e quando os encontrava, o desprezavam, considerando a luta contra um mero mortal uma perda de tempo. Mas 5 anos atrás, ele finalmente conseguiu encurralar um. Então você venceu? Sim, eu venci. Um sorriso amargo se formou nos lábios de Cell. Se você tivesse feito isso em seus dias como líder da aliança, eu teria ficado sem palavras. Mas o rosto de Kim se contorceu, não em triunfo, mas em uma agonia lembrada. Eu lutei com a minha vida na linha, contra aquele cultivador que havia alcançado o reino da acumulação de Ji. O rosto de Kim estava assombrado. A memória da batalha uma ferida aberta em sua alma. E tudo o que deixei foi um leve arranhão nos seus dedos. O choque no rosto de Cell foi absoluto. Uma quebra total de sua compreensão do mundo. Kim continuou, sua voz desprovida de emoção. Aquele cultivador disse que contaria como minha vitória, se eu ao menos tocasse em seu corpo. Então, em certo sentido, eu venci. Era uma vitória nascida da piedade, uma esmola de um ser superior. Uma esperança desesperada surgiu em Cell. Poderia ser que aquele cultivador estivesse entre os 10 mais fortes em seu mundo? Não, ele disse que seu nível era o segundo mais baixo no mundo dos cultivadores. Em nossos padrões, isso seria equivalente a um artista marcial de segunda categoria. Ridículo! A palavra ecoou na mente de Cell, uma dissonância que abalou seu mundo. Ele sabia que os cultivadores eram seres monstruosos, mas as habilidades de Yeonghun tocavam os céus. Ele lutava no ar, cortava aço antigo e edifícios como se fossem feitos de tofu, e com todo esse poder divino, ele só conseguiu arranhar um inimigo de baixo nível. Kim sentou-se, o peso de sua derrota curvando seus ombros. Eu era um peixe grande em um pequeno lago. Nós nunca poderemos enfrentar os cultivadores. Eles são as próprias forças da natureza. Mas então, um brilho de desafio retornou aos seus olhos. Ele abriu a mão, revelando um ferimento recente e sangrento. Apesar disso, hoje, eu consegui cortar a mão dele. A esperança ressurgiu, apenas para ser impiedosamente esmagada. Não, eles simplesmente pegaram um talismã e a mão dele cresceu de volta. Assim mesmo, ele embainhou a espada, o som final e metálico. Acho que meu caminho marcial termina aqui. Ele estava se despedindo, não apenas de seu caminho, mas de seu. O cultivador, impressionado com sua determinação, o convidou para sua seita. A amarga verdade se cristalizou. Um mortal, mesmo um que alcançou o pináculo do poder através do milagre dos 5G retornando à origem, apenas se qualificava para o que um cultivador nascia possuindo. Mortais como nós temos que lutar por toda a vida, apenas para ganhar o talento com o qual um cultivador nasce. Nós obtemos a qualificação mínima através de uma vida inteira de dedicação. Com um último presente, um livro intitulado O Registro da Busca das Artes Marciais para Superar um Cultivador, ele foi-se, envolto em uma energia escura, em busca de níveis mais altos, deixando o seu para trás. O tempo passou. O farfalhar do vento deu lugar a uma tosse fraca e sangrenta. 50 anos haviam se passado desde que ele renasceu neste mundo. E, em uma reviravolta da crueldade poética, Seo Eun-hyeon estava morrendo de um resfriado, exatamente como em sua vida anterior. Destino. Os humanos não podem escapar dele. A casa era diferente. A cama era mais macia. Mas a idade e a causa da morte eram as mesmas. Ele viveu uma vida ocupada e trabalhadora. Integrou todas as seitas marciais de An, ganhou toda a riqueza e honra que um mortal poderia desejar, fez tudo para evitar o arrependimento que sentiu em sua última vida. Então,
Por que ele se sentia tão arrependido? Lágrimas brotaram em seus olhos envelhecidos, uma questão final queimando em sua alma. Se tivéssemos lutado mais, teria sido possível para Yanhong e eu alcançarmos os céus? Ele cerrou os dentes, o sangue escorrendo por seus lábios. Uma sensação de impotência tão forte que o deixava furioso. Tudo o que ele podia saborear era um amargo arrependimento. E com isso, sua segunda regressão começou. Os olhos de Seo On-Hyeon se abriram para a copa familiar de árvores antigas, o cenário imutável do caminho da ascensão. O ar encheu seus pulmões não com o chiado da velhice e da doença, mas com o vigor vibrante e elétrico da juventude. No entanto, essa vitalidade trazia consigo uma maldição silenciosa. A regressão não era um milagre singular, mas uma prisão recorrente. Antes que ele pudesse processar a ironia de seu renascimento, a realidade o assaltou. Seu idiota! A voz estridente de Jeon Myung-hun rompeu o silêncio. Um punho voou em sua direção, um borrão desajeitado de raiva mal direcionada. Mas para Cell, que havia testemunhado o ápice das artes marciais e convivido com lendas, aquele movimento era dolorosamente lento, quase estático. Com um deslize sutil, quase preguiçoso, ele evitou o golpe. O corpo respondia com perfeição, uma máquina nova e lubrificada. Você acabou de desviar do meu golpe? A mente de Cell, no entanto, estava distante daquela briga trivial. Por que eu regressei? Objetivamente, um corpo novo, cheio de energia e uma nova chance é definitivamente uma bênção. No entanto, a visão do grande palácio da Aliança Marcial, um monumento de sua vida passada, brilhou em sua memória e se desfez em pó. E quanto a tudo aquilo que construí ao longo de 50 anos, minha riqueza, minha influência, meu legado, seu olhar varreu os rostos de seus colegas, meramente assemelhando-se àquelas do meu passado. O Yong-hun Kim, que compartilhou sua vida inteira comigo, que se tornou meu irmão e ascendeu à divindade, não está mais neste mundo. A voz de Jeon Myung-hun continuava a vociferar, culpando C pela quase morte deles, exigindo punição. Mas o C desta vida não era o subordinado tímido de outrora. Já chega, Senhor Jeon. Ele interrompeu a tirada com a firmeza de um patriarca. Por favor, acalme-se. Não adianta ficar com raiva disso. Além do mais, era você quem deveria dirigir hoje, Senhor Jeon. Jeon gaguejou, tentando refutar, mas Cell desmantelou a acusação com a precisão de um cirurgião. Eu já lhe disse que estava trabalhando até tarde ontem à noite por causa do seu trabalho, mas você ainda me forçou a dirigir. E como eu deveria desviar de um deslizamento de terra em uma estrada de montanha? Então pare de me culpar e pense no que precisamos fazer agora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A lógica irrefutável, entregue com uma áurea de comando desconhecida, silenciou a histeria. Cell se virou para o diretor Kim, a palavra irmão quase escapando de seus lábios, um eco doloroso de um futuro apagado. Irmão, digo, Senhor Kim, está ficando tarde, então vou começar a procurar um lugar para passar a noite. Os outros, por favor, procurem o carro ou uma saída desta floresta. Ele virou as costas, caminhando em direção à solidão necessária. Vou acender uma fogueira ali, então voltem quando o sol se pôr. A noite caiu, trazendo consigo o frio e a escuridão. Ao redor da fogueira crepitante, seus colegas dormiam, exaustos. Cell permanecia acordado, olhando para as chamas dançantes. Eu preciso me abrir para outras pessoas. Quando vou acabar aqui sozinho de novo? Estou preso a um destino de sofrimento infinito chamado vida. A imagem da roda do tempo moendo sua alma ciclo após ciclo pesava sobre ele, e eu receio o ciclo interminável de tempo que me espera. Eu preciso me livrar dessa habilidade de regressão infinita. Talvez ela desapareça se retornar à Terra, já que ela sempre me arrasta para este ponto no caminho da ascensão. Ele olhou para o céu estrelado, obscurecido pelas copas das árvores. Como voltar? Então a memória do velho cultivador louco da vida passada surgiu como um farol na escuridão. As palavras ditas com um sorriso maníaco e um monóculo manchado de sangue. Quando o portão para o céu se abre, o espaço ao seu redor fica instável. Os mortais poderiam ter sido apanhados na tempestade espacial.
A epifania atingiu Seu com força total. É isso, o portão para o céu. Tenho certeza de que tem algo a ver com a razão pela qual acabamos neste mundo. Então talvez possamos voltar para a Terra através desse portão. Ele cerrou o punho. A pele era lisa, sem calos, sem cicatrizes. A mão de um mortal fraco, mas para fazer isso vou precisar de poder. Eu não posso fazer nada com minhas habilidades faltantes como um mero mortal. Ele se levantou, a sombra da fogueira dançando em seu rosto, agora endurecido por uma nova resolução. No mínimo, eu preciso me tornar um cultivador, assim como Yen Yong-hun. Sob o manto estrelado, a mente de Seu On-Ryon traçava um mapa para o impossível. Se o portão para o céu era a chave para quebrar este ciclo, então ele precisava da chave para abri-lo. A onipotência de um cultivador. A imortalidade e os poderes místicos não eram mais apenas contos de fadas, mas ferramentas necessárias para sua libertação. A alvorada trouxe consigo o chilrear dos pássaros e a primeira etapa de seu plano. Seu desenterrou a raiz de bambu amarela, o tesouro que em sua vida passada fora desperdiçado pela ignorância. Com a determinação de um asceta, ele consumiu a raiz bruta, ignorando o sabor terroso enquanto mastigava a promessa de poder. Em minha vida passada, eu não conhecia nenhuma técnica de acumulação de Ji interno. Comer isso teria sido inútil, mas agora ele fechou os olhos, sentindo o calor da raiz se espalhar por suas veias. Agora eu possuo a técnica de controle de Qi do pulso do dragão, a obra-prima que Yong-hun criou para mim. Com ela, posso abrir os acupontos bloqueados. Som, batidas de coração pesadas e respiração forçada. O processo, no entanto, foi uma tortura. Seu corpo atual, corrompido por anos de comida instantânea, estresse corporativo e sedentarismo, resistia à purificação. O suor escorria frio por sua têmpora enquanto ele forçava a energia através de meridianos obstruídos. Isso não é fácil. Meu corpo está muito desgastado pelas impurezas do mundo moderno. Horas depois, com o fluxo de energia minimamente estabelecido, Seu testou sua nova realidade. Ele pegou um galho seco do chão, uma arma rudimentar para um mestre renascido. Em minha luta vida passada, eu era apenas um artista marcial de segunda categoria e fiquei enferrujado antes de morrer. Mas a teoria... Seus olhos se fixaram em um pinheiro robusto à sua frente. A postura mudou. O homem de escritório desapareceu, substituído por um espadachim veterano. A teoria está toda gravada em minha mente. É apenas uma questão de tempo até eu alcançar um nível superior. Som. O som agudo e limpo de um corte cortando o ar. Sush. Ele executou a técnica da espada cortadora de montanhas. O galho de madeira desceu em um arco perfeito. Não houve som de impacto bruto, apenas o sussurro da separação da matéria. O tronco da árvore deslizou diagonalmente, a superfície do corte lisa como vidro. Seu observou o resultado satisfeito. O corpo podia ser fraco, mas a técnica era soberana. Isso servirá. Passos apressados quebraram sua concentração. O diretor Kim surgiu entre as árvores, os olhos arregalados de choque, alternando o olhar entre o galho na mão de Seo e a árvore cortada. Senhor Seo, o que foi isso agora? Como você fez isso com uma espada de madeira? E de onde veio esse poder? Seo virou-se lentamente, escondendo um sorriso astuto. A peça central de seu plano acabara de entrar no palco. Ah, aí está ele. O instrutor especialista que me ajudará a me tornar um cultivador. Ele adotou uma expressão de nonchalance casual, tocando a madeira cortada como se não fosse nada demais. Oh, isso, senhor? Um sorriso largo e convidativo se formou em seu rosto. Gostaria de aprender essa habilidade? A resposta no rosto de Kim foi imediata, uma mistura de desencrença e desejo infantil. Oh, eu posso? A atmosfera mudou instantaneamente. O ar ficou pesado, saturado com uma intenção assassina palpável. Uma risada gutural, que parecia vir das profundezas da terra, ecoou pela clareira.
Som. O estrondo de uma pata gigante esmagando o solo. Smash. A terra tremeu. De trás das árvores, uma silhueta colossal emergiu. Um lobo branco gigantesco, com olhos vermelhos brilhando com malícia e inteligência, lambeu os lábios, saboreando o medo que exalava dos humanos. Humanos insolentes, como ousam brincar diante de mim? Seon-Ryon congelou, a cor drenando de seu rosto, não por medo, mas por um erro de cálculo crítico. O choque de realidade do segundo ciclo o atingiu. Ah, é mesmo, eu me esqueci deste aqui. Diante deles, erguia-se o primeiro pesadelo do caminho da ascensão, o senhor desta floresta. O som de ossos sendo esmagados ecoou pela floresta, um ruído úmido e nauseante que paralisou os observadores. O sangue manchava o verde das folhas, uma pintura grotesca da violência natural. No entanto, no centro desse massacre, Seon-Ryon permanecia uma ilha de calma inquietante. Seus dedos se moviam com precisão cirúrgica, pressionando acupontos em seu próprio ombro, não para curar, mas para desligar a dor. Tudo o que posso fazer agora é entorpecer meus nervos enquanto a besta rasga minha carne. O sangue escorria por seu rosto, misturando-se ao suor frio. A verdade era amarga, mas inegável. Em minha primeira vida, em minha segunda vida, e mesmo agora, eu sou fraco. Seus colegas gritavam seu nome em horror, paralisados pelo medo. Mas Seo deu um passo à frente, e depois outro, caminhando diretamente para a mandíbula da morte. Ele pisou, com uma audácia suicida, na cauda da besta. O grande lobo branco parou, seus olhos vermelhos se estreitando. Diante dele não estava uma presa trêmula, mas um homem que carregava o peso de 3 vidas. A mente de Seo vagou para o ciclo anterior, o segundo ciclo. 100 anos de dedicação servil sob a tutela do maior gênio marcial da história. 100 anos de suor, sangue e aço. E o resultado? Ele mal conseguira arrastar seu corpo medíocre da segunda categoria para o fundo do poço da primeira categoria. Comparado aos cultivadores, seu talento era pó ao vento, mas a mediocridade gera uma fome que o talento não desconhece. Com um movimento que desafiava a sanidade, Seo agarrou seu próprio braço ferido. Músculos se romperam e tendões estalaram quando ele, com sua própria força, terminou o trabalho que o lobo havia começado. Ah, Senhor Seo! Ele caiu de joelhos, ofegante, o toco de seu braço pulsando sangue quente, mas em seus olhos não havia derrota. Havia uma promessa eterna. Mesmo que leve 1000, não, milhares de anos, eu não vou desistir. Ele ergueu o membro decepado, oferecendo-o ao Senhor da Floresta como um tributo sangrento. Finalmente um mortal que sabe prestar o devido respeito. A besta lambeu os lábios, a malícia brilhando em seus olhos. Muito bem, deixe-me provar. Enquanto a mandíbula da besta se fechava sobre a oferenda, Cell fez seu juramento silencioso. Eu lhe darei meu braço quantas vezes forem necessárias, até o dia em que eu me levantar acima de você. A besta partiu, saciada, concedendo-lhes a permissão de viver. Para os outros, foi um milagre. Para Cell, foi apenas o começo do trabalho. Ele ignorou os olhares aterrorizados de seus colegas, ignorou a dor, a fome e o sono. Ele encontrou um local isolado e começou a balançar sua espada de madeira. Swish, swish, swish. O mundo ao seu redor girava. A noite caiu. As estrelas testemunharam a chegada dos 3 cultivadores imortais, descendo como deuses indiferentes para sequestrar seus colegas. Cell viu tudo, mas sua espada não parou. Ele não podia salvá-los agora. Cada segundo desperdiçado em emoção era um segundo roubado de sua ascensão. Ele balançou até que suas mãos sangrassem, até que sua consciência se tornasse um único ponto de foco.
No quarto dia, ele parou. Seu braço, regenerado pela magia ambiente ou pelo tempo comprimido de sua determinação, estava inteiro novamente. Ele sentiu a presença antes de vê-la. Eu, um mero mortal, respeitosamente peço para perguntar uma coisa ao grande rei dragão do mar. Das sombras da caverna, uma figura de beleza etérea emergiu. Cabelos azul celeste, chifres de coral, olhos que continham o abismo do oceano. Si Ruel. Você pode falar. Si apontou para a mulher inconsciente nos braços do dragão. A senhorita O. Você está levando nossa colega, mas ela é uma mera mortal sem raízes espirituais. Como pretende usá-la? O dragão sorriu, um sorriso que não tinha calor. Para um mortal, você nos conhece bem. Se esta humana receber meu sangue, ela despertará raízes espirituais adequadas a ela. A informação atingiu-se como um raio. Então é possível criar raízes espirituais? A esperança inflou seu peito. Nesse caso, podemos receber uma chance também? Ela é de nossa terra natal, talvez nós também. O dragão sorriu. O tempo da imprance passou. A temperatura na floresta despencou. Ouça-me, mortal. Eu o aconselho para o seu próprio bem. Uma pressão invisível, pesada como o oceano, esmagou-se contra o chão. Seus ossos rangeram, o ar foi expulso dos seus pulmões. Com um estrondo de trovão, o dragão assumiu sua verdadeira forma, ascendendo aos céus em tempestade de relâmpagos e poder, deixando para trás um mortal humilhado e trêmulo. Enquanto o diretor Kim olhava para o céu, atordoado, outra figura apareceu. O velho louco, o cultivador com um monóculo. Ele segurava outra colega e em sua mão brilhava uma pérola azulada. Este é um elixir muito raro que pode despertar as veias espirituais de alguém. Uma vez consumido, até mesmo um mero mortal será capaz de treinar o cultivo. Os olhos de Sou se arregalaram. As peças do quebra-cabeça estavam encaixando. Então existe outra maneira? Eu não preciso depender apenas do talento inato. O velho continuou, explicando que o método de atingir o estado de raiz espiritual dos 5 elementos através das artes marciais era possível, mas demora muito e os resultados não são satisfatórios. Agora, sumam. Não tenho negócios com vocês. Um portal de energia caótica se abriu, sugando tudo ao redor. Enquanto Sou era arrastado para o vórtice, uma chama de triunfo ardia em seu peito. Ele havia sido humilhado, mutilado e descartado, mas ele havia conseguido a informação que precisava. Ele sabia o caminho. Os olhos de Siu Wang-yong se abriram. A luz do sol filtrada pelas folhas da árvore que lhe servira de berço. Ele estava na região sudoeste de Yong, um território familiar, mas que agora parecia vasto e vazio. A memória de sua vida passada, o segundo ciclo, inundou sua mente. 100 anos. Um século inteiro viajando lado a lado com Yong-gun Kim. Eles vagaram por cada canto de Yon, experimentaram cada técnica, viveram como irmãos de espada. No entanto, o resultado final daquela odisseia secular foi uma piada cósmica. Enquanto Yong-hun tocava o divino, Siu mal conseguira arrastar-se até a base do nível de primeira categoria. 100 anos de esforço incessante para apenas arranhar a superfície da mediocridade. Ele desceu da árvore, sacudindo a poeira e as memórias. Desta vez, o roteiro seria diferente. Ele acordou o Sr. Kim, que ainda cambaleava sob o peso da realidade de sua transmigração. Enquanto caminhavam para a província mais próxima, Siu explicou o mundo não como um colega de trabalho, mas como um guia experiente. Em Rubyok, ele liquidou as ervas preciosas do caminho da ascensão. O ouro adquirido comprou uma mansão isolada, um crisol para o nascimento de uma lenda. Lá, Siu assumiu o papel de mestre. Ele ensinou a língua, a escrita e, crucialmente, as artes marciais. Ele transmitiu a técnica da lâmina cortadora de pulso, uma evolução refinada da técnica que quebrara montanhas em sua vida anterior. O resultado foi devastadoramente humilhante. Em apenas 3 meses, 90 dias,
Diante dos olhos incrédulos de Seo, Yong-hun Kim sentou-se em posição de lótus, envolto em uma aura azulada de poder puro. Acima de sua cabeça, 3 lótus de energia floresceram, 3 flores sobre a coroa. O pináculo que levei uma vida para vislumbrar, ele alcançou em uma estação. Yong-hun abriu os olhos, o vigor da juventude irradiando de seu corpo de meia-idade. Ele cerrou os punhos, embriagado pelo poder. Hahaha, sinto que até posso derrotá-lo agora, Sr. Seo. Seo observou com um sorriso triste. Aquele homem à sua frente, mentalmente mais jovem que ele, era agora uma entidade que ele, com toda a sua experiência acumulada, não poderia tocar. A disparidade era cruel. A decisão cristalizou-se no silêncio daquela noite. Seo entrou no quarto segurando um livro encadernado em couro, o registro de esforços para ir além das artes marciais. Era o compêndio de seus fracassos e esperanças. Sr. Kim, eu viajarei sozinho a partir de agora. O choque no rosto de Kim foi genuíno. O quê? O que você está dizendo? Fiz algo errado? Por que está partindo? Seo olhou para o horizonte, seus olhos vendo fantasmas que Kim não podia ver. No primeiro ciclo, ele foi invencível até encontrar um cultivador e cair em desespero. No segundo ciclo, tentamos desafiá-los juntos e encontramos 50 deles de uma vez. Fomos forçados a nos ajoelhar. A história se repetirá se continuarmos assim. Ele não podia dizer a verdade brutal, que ele, Seo, era a âncora que impedia o navio de Yang-hun de navegar mares mais revoltosos. Eu gostaria de progredir mais em minhas habilidades viajando pelo mundo sozinho. Kim, com lágrimas nos olhos e a insegurança de um homem perdido em um mundo estranho, protestou. Mas como vou sobreviver sozinho? Com suas habilidades você ficará bem. Você é um mestre agora. Eles selaram um pacto. Encontrar-se naquela casa, uma vez a cada 2 anos. Uma promessa tênue para manter a sanidade. Seo deixou a mansão, ouvindo os soluços de seu único amigo, e não olhou para trás. Dias depois, diante dos portões imponentes da seita das 8 colinas, um guarda corpulento, armado com uma glaive gigante, bloqueou o caminho. Seu riso era uma afronta. Buahahaha! Nossa seita não aceita Zé Ninguéms. Seo Eun-hen parou. Ele não usava vestes de seda ou armaduras brilhantes. Ele parecia, de fato, um ninguém, mas dentro dele a fornalha da determinação ardia mais quente do que nunca. Vim solicitar um duelo. Seo avançou, um movimento único. O punho da espada conectou-se com precisão cirúrgica. O gigante desabou. O riso no pátio morreu instantaneamente, sufocado por um silêncio aterrorizado. Seo ergueu o olhar, seus olhos dourados perfurando a multidão. Ainda pareço um Zé Ninguém para vocês? O vento agitou suas roupas, mas sua alma estava imóvel como uma rocha. A decisão estava tomada. Eu me tornarei forte. Não importa o que eu tenha que sacrificar, custe o que custar.